para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o céu, para o seu louvor, 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 para o seu, para o seu, para o seu louvor. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso único, santo, verdadeiro Deus. A Ele sempre a honra, a glória, poder, império, domínio, força, autoridade, honra, glória e majestade, a glória eterna, disse o apóstolo Paulo. Amém? Estou aqui com a minha esposa, Bispa Lídia, você sabe, eu sou o Bispo Daniel Anacleto. Oi, amor. Mais uma vez juntos, para a glória do Senhor. Amém. Sempre juntos e mais uma vez juntos com vocês. Graças a Deus, muita gente já aí nesta noite de reciclagem ministerial, onde nós nos ligamos com você, em sintonia, em afinidade, como eu tenho dito, é o nosso encontro denominacional. Que bom que você está aí, está ligado comigo em mais esta reciclagem ministerial. Falar rapidamente antes da gente entrar na nossa parte 4 do tema, que é maravilhoso, esse sermão expositivo que nós estamos fazendo, sobre João 16:33, mas ainda quero muito, vou falar rapidamente o nome das cidades. Olha, nossa Cristo Vive Amapá, Cristo Vive Atibaia, Cristo Vive Blumenau, nossa missionária de Brasília, nossa Cristo Vive Região dos Lagos, Cristo Vive Capanema, nossa missionária em Campos, nossa Cristo Vive Concórdia, Cristo Vive Cláudio, Minas Gerais, Cristo Vive Curitiba, nossos queridos missionários do Espírito Santo, missionária de Esteio, quer dizer, são pessoas que já estão, olha, nosso núcleo Fortaleza, Ibura também, nossa Cristo Vive lá em Ibura, Cristo Vive em Jaboatão, Cristo Vive João Pessoa, nosso núcleo avançado em Juazeirinho, nossos missionários de Juiz de Fora, nosso núcleo avançado Mangaratiba, nossa missionária de Mato Grosso do Sul, nossos missionários de Miguel Pereira, olha só, hein? Nossa Cristo Vive Muriaé e o núcleo avançado Manhuaçu, nossa Cristo Vive Natal, Cristo Vive Nova Iguaçu, nossos missionários de Ouro Fino, Cristo Vive em Pirajuí, a nossa Cristo Vive em Porto Alegre, Purilândia, Cristo Vive também, Cristo Vive São Borja, Cristo Vive São João de Meriti, Cristo Vive São Carlos e Núcleo Avançado Guaçuí, e a nossa Cristo Vive São Paulo com todas as suas coligadas, né? Algumas delas que eu falei o nome aqui separadamente, é porque além dos dízimos que manda para São Paulo, ainda mandam sementes muito especiais, que são Porto Alegre e Atibaia. Mas, claro, todas as 10 igrejas coligadas a São Paulo estão também ligadas a esse dízimo, dos dízimos que São Paulo também manda e fazem parte aqui do nosso relatório. Nossas missionárias, Sobral, Ceará, e Cristo Vive Xaxim, e a Cristo Vive Taubaté 2, né? Nós temos, graças a Deus, uma ligação que vai além, com certeza, dessa parte. Mas essa parte é o elo, sabe? Eu acredito que quando chega no ápice, ela se conecta também por essa fidelidade, né? Por esse cuidado. E aqueles, claro, ainda vão dizer mais, são pessoas fidelíssimas,
que eu não citei o nome, estou vendo que tem gente aí ligadinha com a gente. Claro, que você está arrolado, você tem se associado comigo no tocante ao dar e receber, né? E você está habilitado. Eu posso levantar a minha mão direita, a mão da autoridade, porque você me disse, bispo, eu, além de entender o processo financeiro com Deus, espiritualizar aquilo que é mais material e ser um semeador fiel, eu também semeio na Cristo Vive porque sou o selo desse apostolado, mas eu faço questão de mandar o meu comprovante para você. Você fez isso, você que tem mandado e que mandou para o Bispo Daniel, @Igreja Cristo Vive, ou para o meu WhatsApp, DDD 21 969 149443. Eu posso dizer, você se associou comigo no tocante ao dar e receber, eu tenho credenciais para dizer, é para encher, é para transbordar. Receba a máxima, né? Que eu uso sempre, de Provérbios 4, do 14 ao 19, Filipenses 4, do 14 ao 19, Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, e Lucas, capítulo 6, versículo 38, quando todos esses textos terminam dizendo, é para encher, é para transbordar, segundo a riqueza em glória do nosso Deus, aos Filipenses. O sábio diz aos Provérbios, celeiros fartos e lagares transbordando. Doutor Lucas diz, no capítulo 6, versículo 38, que uma boa medida nos será dada. E essa boa medida ele diz que é recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Receba, porque eu recebo para a sua vida. Eu compartilho para a sua vida, você que tem sido fiel. Assim como eu recebo sobre a nossa fidelidade, também para a sua vida, porque você está se associando comigo. É como eu digo, né? Você se associou comigo no tocante ao dar e receber, que é essa fala maravilhosa de Paulo aos Filipenses, quando ele diz, eu não procuro donativo, o que me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Amém? Você recebe? Tenha coragem. Levante a sua mão direita aí, de onde você estiver, a mão da autoridade, e diga, eu recebo, bispo. Eu recebo, é para encher, é para transbordar. Coloque aí, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe aqui com o nosso YouTube, diga, é para encher, é para transbordar. E assim nós vamos caminhando, tá bom? Chegamos hoje, então, à parte 4 desse tema, tem de bom ânimo, que nós estamos usando João 16, 33, para compreendermos definitivamente esse alerta de Jesus, né? Esse alerta de Jesus. Todo o versículo é um alerta de Jesus. A pessoa fica, às vezes, só assim, com aquela parte, só ter bom ânimo e vencer o mundo. Não, nós estamos fatiando. Primeiro, as coisas que Jesus disse, porque ele disse, como aquilo se sucedeu, até chegar nesse versículo, nós falamos sobre isso. Depois entendemos na segunda reciclagem dessa série sobre a paz em Jesus, como funcionaria. Na última semana falamos das aflições deste mundo e hoje chegamos no ter bom ânimo. Bom ânimo. Bom ânimo. E ao iniciar este tema de hoje, temos aqui cerca de 30 minutos. Eu quero declarar, Senhor, declarar a minha submissão a Ti, declarar, Senhor, forças renovadas, declarar sabedoria, declarar que nós vamos crescer ainda mais na Tua graça, no Teu conhecimento, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e passar por aflições. E aí, nós afirmamos já na última reciclagem que a aflição ela é pontual, mas a vida abundante é promessa, é realidade para os filhos de Deus. Realize mais e projete menos. Lembra? Onde está o teu futuro? Nós vimos como Paulo caiu em si ao ouvir de Deus a palavra de choque de Deus, dizendo, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Numa resenha máxima, nós podemos afirmar que esse ponto nos mostrou que se a carne é incapaz, em Cristo somos mais que vencedores. Um outro ponto, falamos de atitudes de fé e submissão a Deus. Falamos sobre a questão de Pedro ter ido andar sobre as águas com um sentimento de incredulidade e dúvida, não de coragem e fé. Eu disse, o mundo está dizendo, fica em casa.
nós vamos dizer, fica no barco. Se o mundo te diz, fica em casa, eu digo, fica no barco. Vamos passar pelas aflições, mas com Cristo no barco, né? Então, eu queria que você dissesse comigo nesse link aqui. Vamos dar uma melhorada nessa frase? Vamos? Coloque aí nos grupos, coloque aí no YouTube, olha, eu sou o barco, Jesus é o meu comandante e a palavra é a água por onde navegarei. Jesus disse bom ânimo. Né? Vamos pensar nisso juntos? Que Jesus, depois de ter dito tantas coisas, né? Ele dá uma deixa, ele disse, tende bom ânimo, porque o mundo é mau, porque os dias são maus, porque o mundo jaz no maligno, porque a carne é fraca, porque a carne é trapo de imundície, porque a carne para nada aproveita, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o ânimo não pode ser o da carne, tem que ser o do céu, o de Deus, o da revelação, o da palavra. O bom ânimo é aquele que você consegue, mesmo com tantas forças contrárias. Tudo é mal à nossa volta, acredite. Você consegue ter um ânimo bom. Bom ânimo é ânimo bom. É ânimo para o que é bom. É ânimo naquilo que é bom. É entusiasmo, intel, né? Deus dentro, de dentro para fora, gerada pela palavra, gerada pela mente de Cristo. Os jovens chamariam isso de código, né? Um código para destravar a vitória. Essa frase, bom ânimo, ela liga, porque Jesus disse, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passastes por aflições, mas é o mais. É a interface, é o elo de ligação, é o código que destrava a vitória. Diz, mas tem de bom ânimo. Nessa palavra do latim, o bom ânimo é a alma atrelada aos pensamentos, ou seja, emoções racionais. Olha, emoções racionais é aonde você vai apoiar a tua razão. No latim, essa palavra ânimos, para você ter uma ideia, ela do lado psicológico do homem, sede dos pensamentos, das ideias, da vontade, das emoções, da geração do caráter. Às vezes você está falando uma coisa, mas suas emoções estão dizendo outra. Então, esse elo, esse código, sabe, de destrave da vitória em Deus, de poder dizer, eu venci o mundo, que eu tenho que ter um cuidado tremendo, porque já tenho isso de Deus para a nossa próxima aula, só vou, claro, amadurecer e amarrar um pouco mais para a próxima reciclagem, mas é nisso que vai culminar esse destrave. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. Em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, como o bispo Gustavo há muitos anos dizia para mim, há uns 8 anos, eu estava começando diretoria de missões, ele dizia, nunca mais eu esqueci, quem está na Cristo Vive, quem tem tanto material, né, não pode dar desculpa, dizer, sendo estudo que falta conhecimento. Conhecimento jorra o tempo todo, e esse ano a palavra profética, qual é? É a restauração, o ano da restauração de tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza, e isso depende de um ajuste das emoções. Imagine agora, né? Que todos acreditem na carne, ninguém é diferente, todos nós estamos enfrangados com as nossas emoções no que tange as expectativas e esperanças desse mundo. E eu só posso dizer para você uma coisa, e é como Pedro começa dizendo aqui na sua epístola, lá a partir do versículo 10, ele diz, esse mundo está entesourado para ser destruído, essas coisas visíveis, sabe? E nós não podemos ter tantas expectativas nessas dominadores desse século, nem devemos, irmãos. É na palavra, é no estudo. Olha uma frase boa. O mundo caminha como tem que caminhar, mas o meu chamado é amar, interceder e ensinar.
Venha o Espírito Santo, aqui no versículo 17, eu colocaria na minha Bíblia, com caneta, bom ânimo. Ele disse, descaiais da vossa própria firmeza. E aí no 18 ele diz, antes, como é que nós vamos, então, ancorar tudo isso? Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele a glória, tanto agora como no dia. Porque o pessimista fica com medo e recolhe as velas, e naufraga na fé. O pessimista não faz nada, diz, Salmo 127, 2 diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme, eu vou ficar aqui com a boca escancarada esperando a morte chegar, eu vou para o céu mesmo, miserável, eu vou lamber o pó da... Esquece que nós temos aqui uma carreira proposta, que nós podemos viver nesta terra e devemos viver reinando em vida, devemos viver a plenitude da bênção de Cristo, devemos viver graça sobre graça, devemos viver em lugar de vergonha, dupla honra, e por aí vai. Devemos comer o melhor dessa terra. Isso aqui, meu irmão, é um choque de realidade. Porque se tem um sentimento que é do mundo e que está muito ligado à nossa carne, é esse aqui, olha. Seja a vossa vida sem avareza. Avareza é um pecado comparado ao da feitiçaria, para você ter uma ideia. Ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse contentai-vos significa ser contente em tudo. É ter contentamento, é ter emoções equalizadas pela palavra e dizer como a corça anseia por água. E por que Abacuque, quando fala sobre a corça, por que ela tem esse desejo da água? Por que o salmista dizia, né? Como a corça anseia por água, né? Naquela época, o Espírito não habitava, mas hoje habita. Hoje nós temos acesso direto. Paulo fala aos Hebreus, eterna redenção, uma vez por todas, o véu rasgou-se de cima a baixo, não há separação. Então, nós hoje, como corças, temos água abundante. Jesus disse àquela mulher lá no poço de Jacó, ele disse, quem beber da minha água, ele não terá sede, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nós, então, por que a corça, voltando aqui, né, vai lá, vai cá, por que a corça tinha esse desejo? Porque a corça, ela transpira, ela gera um odor, né, um cheiro que atrai os seus predadores. E quando ela bebe água e se banha, ela tira esse cheiro, amor. Ela tira esse aroma, né, ou esse odor, melhor dizendo, talvez, que acaba atraindo os seus predadores. Nós, irmãos, com o nosso bom ânimo na palavra, com a nossa vida com esmero, com esse cuidado que Paulo fala, que Pedro fala, como eu acabei de ler, que só Paulo explica nas suas 14 epístolas, nós vamos viver como a corça, não ansiando por água, mas a corça bebendo e se banhando dessa água. Aí Paulo dá um choque de realidade. Eu acho legal porque Paulo diz assim agora, no versículo seguinte, estou lendo Filipenses 4, 10 ao 13, ele diz assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. É isso que eu estou falando. Quando você tem uma segurança em Deus, ainda que a videira, né, não floresça, não dê o fruto na vide, não haja curral, gado no curral, sei lá o quê, aquilo que Abacuque diz, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Você tem a segurança, você tem as suas emoções bem lastreadas na graça de Deus. Paulo disse, olha, eu aprendi, é experiência. Paulo diz, aprendi a viver na pobreza, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se estar humilhado, porque tem gente, irmãos, que olha, é graça, tá tudo bem, mas não pisa no meu calo. Não pisa no meu calo. Me chamou para briga, eu tô de vinho quente que eu tô fervendo e tal. Irmão, lembra? Paz em Jesus. E não dá para ficar alimentando discussões. Olha, o sábio disse que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda acalma o furor. Então, é essa emoção equalizada, esse no bom ânimo, né, nos pensamentos, na sua razão, na palavra, que você vai entender isso. E Paulo disse, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado.
de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Eu quero que você comece a entender o seguinte, sabe, amor? Mesmo quando a gente estiver numa situação que a gente diga, ai, Jesus, está complexo, está complicado, esteja preparado para, na sua rotina, de dia a dia, nem tudo sair como você esperava. É assim mesmo. É assim mesmo. É superando obstáculos, enquanto o pessimista vê buracos, o otimista tenta pular e cai no buraco. O pessimista vê o buraco e para. O otimista diz, eu vou dar um pulo, e cai lá, bate com a cabeça e quebra lá do outro lado. Sabe o que o realista faz? Ele raciocina, faz um desenho e constrói uma ponte. Experiência. Seja aprovação, seja tribulação. Eu confronto, eu enfrento, eu aprendo. Então, ele diz, tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim, de abundância como de escassez. E aí ele fecha o versículo 13, que é a máxima dessa coerência bíblica. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso de você, você precisa de mim, mas nós só podemos depender de Deus. Aprenda a precisar somente daqueles que dependem de Deus. E estar acessível àqueles que dependem de Deus. Nós vamos formar uma cadeia de dependentes de Deus maravilhosa, que vai ser luz nesse mundo e sal nesta terra. Que a reciclagem ministerial é esse encontro denominacional para um ajuste da última reforma, para um ajuste da doutrina, para um alinhamento à denominação, um alinhamento denominacional para o padrão Cristo vive. E é isso que Paulo fala a Timóteo e que eu deixo nesse fechamento como roteiro. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao 21. Coisas que destroem a emoção de qualquer um. Ou seja, a graça, né, o entendimento dessa emoção, o contentável com o que tens, e volta essa palavra contentamento, ele diz, porque nada temos trazido para este mundo. Irmãos, isso é forte. Porque nada se leva desse mundo. Então, Paulo está dizendo, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, olha bem, amor, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, porque ele está falando ficar rico com a fórmula do mundo, tá? Aí ele explica, pessoas que priorizam isso e não em fazer o bem. Não é errado ficar rico, você vai ver, está aqui no contexto. É autoexplicativo, não comece a viajar, ouça o texto. Ele diz, porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, e ele fala a Timóteo, e olha que eu estou apontando para você e para mim, para nós, amor. Tu, porém, ó homem de Deus, mulher de Deus, líder da graça de Deus, ovelha interativa, missionário da graça de Deus, eleito, santo, chamado para a última reforma protestante, tu foge destas coisas. Antes, segue a justiça, segue o bom ânimo, segue na motivação para o bem, para as virtudes de Cristo. Ele disse a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Lembra que eu falei que era um roteiro? Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserve a vida, porque tem gente que vai muito bem, amor, mas daqui a pouquinho muda tudo, esquece tudo. Eu farei uma remissão aqui, desculpe, tem que dar essa freada para fazer uma remissão com Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9, Gálatas 1, 8 e 9. Porque tem gente que vai bem, prega o evangelho. E Paulo disse, pode até pregar o evangelho da graça, mas se a partir de hoje, diz até nós mesmos, um anjo vindo do céu, pregar o evangelho que vale além desse, seja anátema, seja rejeitado, seja recusado. É isso que Paulo está dando o roteiro aqui, ele diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, fizeste confissão perante muitas testemunhas, exorto-te perante Deus que preserve a vida de todas as coisas. Olha,
E perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada. Eu gosto quando Paulo fala, épocas determinadas, as pessoas, tem gente inventando muita coisa, tem gente criando muita coisa, tem gente dando aí, dizendo, olha, essa pandemia agora, pandemia, irmão, esquece isso, vem para a palavra. Eu não estou alheio a nada disso. Estamos sofrendo? Estamos. Mas nós não estamos infelizes, nem vamos ficar infelizes. Nós vamos continuar aguardando, e não vamos ficar inventando historinha da carochinha, não, irmãos. Que Paulo falou antes aqui, avisou a Timóteo. Ele disse, a qual há em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. Irmão, a nossa emoção nisso aqui, ninguém segura a gente, meu amado. Ele diz, a ele a honra, o poder eterno, amém. Aí ele diz, aí ele faz uma síntese do que falou agora há pouco, senão uma pessoa fica dizendo, acha até que não pode ser rico. Ele diz, faz a diferença, ele diz, exorta aos ricos do presente século, ou seja, ricos conforme esse mundo. Essa palavra século aqui é na forma do mundo. Ele diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Essa exortação é para que aqueles que são cristãos, mas que vão fazendo parte, às vezes, né, acabam se deixando levar. Opa, não pode. Porque por do mundo não adianta exortar. Mas está dizendo, atenção, exortem para que eles voltem às suas emoções, não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Porque às vezes a pessoa, a primeira coisa que faz, acontece muito isso aqui com a gente, irmãos. Pessoas que aqui da sede, que eram fervorosas, moravam aqui perto da gente, aí prosperaram, foram morar aonde? Na Barra. Eu também moro na Barra, só que é pesada, né, amor? Perto da Praça Seca, graças a Deus, tranquilo, seguro, sem temor do mal. Mas tem gente que vai aí, ganha uma casa, compra uma casa de praia, depois, domingo, não tem mais tempo para Deus, porque eu tenho que ir lá cuidar da minha casa de praia. Não, cuida de sexta, de quinta a sábado, dá o teu jeito, e domingo na igreja, domingo culto ao Senhor. Está entendendo? Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, viu? Como disse a pastora Clarice, repetindo agora uma das minhas falas, agora há pouco ela disse, ter, não para ostentar, mas para testemunhar. Né? Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. E tu, ó Timóteo, lhe reforça, mais uma vez, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, porque viu, ele saiu um pouquinho de Timóteo, falou para Timóteo aconselhar todo mundo, e ele volta para Timóteo, eu volto aqui para nós, irmãos. Porque senão, às vezes, a gente fica pensando só no outro, sabe? No vizinho, naquele empresário, naquele político, principalmente, oh, meu Deus. E a gente esquece que o papo é com a gente. Ele diz, tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja com você. Ele disse, olha, tem gente que não... Vai ter muita gente que vai nos acusar, né? E vai ficar tentando contenda, discussões. Não estamos abertos para isso, irmãos. Bom ânimo. E aí ele nos dá a garantia final. Ele diz, eu venci o mundo. Vemos trazendo, desde os primeiros reciclagens, os tópicos 1, as coisas que Jesus disse, 2, paz em Jesus, 3, as aflições desse mundo, 4, ter bom ânimo. Conversamos muito sobre isso na última reciclagem. E hoje, como Jesus venceu o mundo? Né? Hoje eu venci o mundo. E se nós entendermos, e precisamos entender cada vez mais, como Jesus venceu o mundo, e aplicarmos as verdades que Jesus veio nos trazer, ele veio ser exemplo para nós, ao ponto do apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, quando ele começa a partir do versículo 28 até o versículo 30, nessa máxima que eu digo, que é o plano de Deus para a criação dos salvos, e ele diz,
que nós fomos feitos, então, irmãos de Cristo, né? Para que ele seja primogênito entre muitos irmãos, nesse contexto. E isso torna-nos, então, irmãos mais novos de Jesus. E ele, o irmão mais velho, como eu sempre digo. Isso faz de nós, na carne, irmãos de Jesus e no espírito, filhos de Deus. O que o irmão mais novo faz? Ele olha o exemplo do irmão mais velho. Isso é fato. É uma boa analogia para nós começarmos a pensar juntos. Entendam bem. Jardim do Éden, uma representatividade da graça de Deus, da nossa ligação espiritual com Deus, sem o pecado ainda no mundo, na vida da criação de Deus. Mas o pecado já estava lançado, porque antes da fundação do mundo, lembra? Antes de tudo, houve uma traição, houve um momento no céu, houve uma precipitação para o abismo. E diz na criação, então, deste mundo, que começa com a narrativa bíblica, que tem uma linguagem humana para explicar coisas espirituais, começa com essa estruturação do Jardim do Éden. Que se nós olharmos só pela letra, é terrível, terrível. Eu conversava com uma pessoa que eu muito querida, que eu quero muito bem, mas que um amigo de longas datas, mas que é um cego na graça de Deus, né? Será salvo, claro, mas sem esse domínio que nós temos. E em alguns momentos eu tocava com ele, porque ele acaba me provocando, e eu sou obrigado a dizer, não, eu não quero. É amizade muito longa. Eu digo, olha, não vamos discutir doutrina, porque eu acredito que você vai para o céu. Eu não quero te incomodar. No final, para você ter uma ideia desse nosso encontro dessa semana, eu disse para ele, olha, mas se um dia Deus inclinar o coração seu e da sua esposa, vocês me chamarem à sua casa para explicar a graça de Deus, eu vou com todo prazer. Porque quando Lídia se sentou para ouvir de Tiatira, não a minha esposa, que graças a Deus já ouviu há muito tempo pela televisão nosso apóstolo Miguel Ângelo, mas a Lídia de Tiatira, quando parou para ouvir, disse a palavra, né, que Deus inclinou o coração. Eu repeti para ele, falei, se Deus inclinar o coração, porque vem com umas histórias que eu já li a Bíblia 10 vezes, e lê do Gênesis ao Apocalipse e tal. Eu tenho um próprio roteiro de leitura, mas eu não quero debater isso com você agora, tá bem? Olha, não quero, isso vai virar uma discussão. Eu não discuto fé, eu não discuto doutrina, eu entendo a multiforme graça de Deus. Eu falei, se você se sente bem alimentado, fique lá. Agora, se algum dia você sentir que não está bem, que não está sendo bem alimentado, não fique numa igreja onde você vai falar mal do pastor ou da doutrina. Desculpa. Às vezes tem gente que fica anos e anos conosco e acaba até saindo. Sabe por quê? Porque não foi cortado pela graça. Ou se foi, vai entrar em desobediência, é outro papo, aí vai para o deserto. Quer dizer, eu poderia ficar aqui, irmãos, acreditem, sem ler mais nenhum versículo, somente com todo o conteúdo espiritual que eu sei, que Deus já tem me dado sobre todo esse assunto, mas eu quero desenhar um pouco mais com vocês isso aqui e falar um pouco dessa história, sem ter que ler a Bíblia toda, né? Claro. Quero que você acredite que eu conheço, graças a Deus, o contexto. Mas aqui nesse momento, então, do Éden, depois de Deus criar o Éden, colocou lá as árvores, e a do meio, ele disse, olha, essa aqui não é para comer. Tal. Houve um encontro ali, apareceu quem? Apareceu o mal. Porque essa construção terrena, esse mundo só veio a existir para a materialização de tudo isso que nós estamos vivendo. É um processo. E o Éden era esse processo. Foi o tempo do Éden. E no Éden, então, houve uma infiltração. O mundo espiritual, a inimizade já havia 1/3 de perdidos, 2/3 de salvos, e agora, no Éden, começava uma história que ainda o homem
era construído do barro, da carne, que parece, com a linguagem bíblica, que foi uma surpresa para Deus, mas não foi. Deus é soberano, não foi uma surpresa para Deus, é um conteúdo, é um contexto histórico. E ali aparece a serpente. Dos originais só fala que era um animal encantador e que passou a rastejar por causa disso. Então, por tudo que a gente vê aí, acaba dizendo que é a serpente, que é a cobra. Que Jesus, lá em João 8,44, ele diz: vós sois filhos do diabo, que é pai da mentira, que se firma na mentira desde o início e tal. Porque entrou, então, o diabo, que já era o pai da mentira, que já era a parte negativa, para que exista o planeta Terra. São 2/3 de água e 1/3 de terra. Tem o bem e tem o mal. Senão não existiria. Então, ali no Éden, começa esse processo agora do desenvolvimento para que se cumprisse aquilo, aquela questão no mundo espiritual agora materializada aqui na Terra. E aí o inimigo chega em forma de um animal encantador, que nem rastejava, e faz então essa proposta indecente, vamos dizer assim. Olha, estamos falando de uma forma, numa linguagem como contexto, né, dos originais. Então, e Eva estavam ali numa condição de imortalidade, ainda, da carne, porque a carne ainda não havia conhecido o pecado. Apesar dela já ter sido gerada de um barro, é isso que eu quero explicar para você, que seria suscetível a essa tentação do inimigo. Não foi uma questão de livre-arbítrio, foi uma questão de desobediência que aconteceu para que o contexto histórico nos trouxesse até o dia de hoje. Então, o diabo falou: não, você não vai morrer, você vai conhecer sobre o bem e o mal. Tal. E aí eles comeram. O que aconteceu? Eles tiveram a malícia. Não tinham a malícia. Eles passaram a ter a malícia. E eles perceberam que estavam nus e eles tiveram vergonha de Deus. Até ali eles não se envergonhavam. Mas depois da tentação, você avançando na leitura de Gênesis, eles passaram então a ter vergonha, eles se esconderam de Deus, e Deus, sabe, que tudo vê, Deus ficou procurando. Será que é verdade isso? Isso é uma forma para que nós entendêssemos. Deus chamando, não é que Deus não estava vendo, mas Deus estava já ali tratando de um exemplo para nós. E Deus, então, providencia um cordeiro para que o homem se sentisse digno, e aí com a pele do cordeiro é o primeiro sacrifício que apontava para Cristo, e pronto. E aí Deus expulsa Adão e Eva do Éden. E aí começa a gerar o quê? A maldição, a morte da carne começa a ser uma realidade, né? Inclusive com o primeiro homicídio da face da terra, de um irmão matar o outro. Ele não matou porque ele decidiu fazer as coisas erradas, é porque ele já havia sido posto para isso. Então, depois você vai ligando tudo isso e, claro, você vai compreendendo esse conteúdo que eu estou dizendo aqui. Então, o que eu quero agora mostrar para você? Hoje nós vivemos, após o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, após a graça revelada ao apóstolo Paulo, e hoje nós temos a palavra, que é a nossa defesa de fé. É difícil, é pandemia, situações contrárias o tempo todo. Isso mesmo, estamos no mundo ainda, e somos seres viventes, mas também, como seres humanos, somos também seres espirituais. Somos anjos revestidos de carne, somos espíritos angelicais revestidos de carne, como o apóstolo Miguel Ângelo tem ensinado, inclusive, na série do Ministério Angelical. Então, aqui temos um apoio inicial. Hebreus 4, do 9 ao 13, diz assim: portanto, resta um repouso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois,
por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo que começa com Adão e Eva e se estende durante todo o percurso até Jesus. Ele diz, esforcemo-nos, guarda essa palavra, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra... E qual é a desobediência? E aí Paulo explica qual é a desobediência. Ele diz, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante. Boca de Deus, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os intentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na presença da palavra, na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. Então, nós temos que prestar contas de quê? Da nossa existência humana, que nós já vamos avançando aqui em Hebreus 4, do 14 ao 16, com apoio em Jesus. Ele diz, tendo, pois, Hebreus 4, do 14 ao 16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Se a pessoa nem entende, se a pessoa nem consegue avançar na revelação, por isso que ele disse, é para todo o povo de Deus. Mas ele disse, depende de um esforço, porque Pedro, eu gosto porque lá em 2 Pedro 3, do 10 ao 18, quando ele começa a falar de escatologia, ele diz, não, mas tem um povo que anda em santo procedimento e piedade, sabe, que vive esperando e apressando a vinda de Cristo. Esse povo, irmãos, é o povo que entende a graça de Deus. Glórias a Deus pela graça revelada ao nosso querido apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu. E graças a Deus por Jesus. Paulo falava isso várias vezes. Com sacrifício vivo, santo, puro e verdadeiro, ele diz, sumo sacerdote penetrou o céu, conservemos firme na nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o primeiro Adão, que teve pecado, porque era uma carne formada por esta barro aqui, e aí a gente precisa avançar um pouquinho para entender a concepção de Jesus. Por que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Porque Jesus foi obra do Espírito Santo. Não teve participação de carne e sangue. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele era um princípio ativo para a formação de Jesus no ventre de Maria, era todo do Espírito Santo, sem conexões com uma criação do barro da terra, porque é a conjunção carnal, é a simbologia da forma de criação humana, vocês estão entendendo? Ele foi tentado. E ele só venceu porque ele era o próprio Jesus, porque ele era o Logos, ele era o Verbo, ele era a Palavra, ele era o Cristo, ele era o Deus em carne. João 1, do versículo 1 ao versículo 14, narra muito bem isso. Então, ele diz agora, foi ele tentado, acheguemos agora, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele diz que quando você entra nesse círculo perfeito, você se achega confiadamente junto ao trono da graça. E você sabe que no tempo, que é a ocasião oportuna? São as coisas que Deus já fez no tempo oportuno. Achamos graça, né? Que é pela graça que se materializa isso, e vem o que Deus tem planejado para vir. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, autoexplicativo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, para aquele que disse, eu venci o mundo, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do abuso, né? E está assentado à destra do trono, das humilhações de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então ele está dizendo, considere que Jesus venceu tudo por nós, ele mesmo sem ter pecado, ele sentiu as dores do pecado, e eu sempre digo isso, o segredo, eu digo sempre, o importante nem era tanto aquela cruz, mas era quem a carregava e o sangue que nela foi derramado. Você está entendendo? Por isso, no nosso ministério, nós não temos uma cruz na frente da igreja, por isso que a gente tem cuidado com essas questões todas, porque cruz é símbolo de maldição, cruz por cruz morreu muita gente. Agora, aquele, como diz Isaías 53, que foi moído as transgressões, pelas nossas transgressões, diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí ele diz em João, eu faria a remissão com Isaías 53, aí diz João 16, passais por aflições, eu venci o mundo. Diz, ora, a vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Não é esse resistir até o sangue, ele diz, não dar lugar ao pecado, é resistir, custe o que custar, doa que doer, não entrar em desobediência no que tange a palavra, buscar essa conexão do conceito da palavra como base. Aí ele disse, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Isso aqui explica por que a gente vê tanta gente hoje que você vê que não está vivendo bem com esse mundo. Você percebe nitidamente, você fala, meu Deus, aquela pessoa está em correção, disciplina e açoite. Porque esse açoite aqui, ele traz também para o açoite de romper a nossa existência nesta terra e ser recebido nos céus, mas também é um trato diário de Deus. É o que nós sentimos, a resignação, sabe, o fazer morrer a natureza terrena todos os dias. E depois ele diz, olha, segui a paz com todos, estou pulando aqui para o versículo 14, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque é uma síntese de tudo que ele vem falando aqui, nos próximos versículos desse texto, no capítulo todo. Segui a paz com todos e a santificação. Então, o que eu digo sempre, a palavra de Deus, que é a nossa bússola, para nos dar todo o nosso guia prático, é o nosso manual de existência, é a nossa base, é a nossa âncora, ela vai promover esse apoio à nossa santificação. A salvação nos leva para o céu. A santificação traz o céu para a terra. Faz-nos viver as vantagens, os benesses de sermos do céu aqui na terra. E aí agora eu quero trazer a máxima, porque quando Jesus venceu o mundo? Quando Jesus venceu o mundo? Quando ele morreu na cruz. Não, quando ele morreu na cruz, ele venceu a morte. E ele venceu a morte e ele consumou tudo. Mas quando ele caracterizou essa vitória do mundo, está aqui, eu vou usar, está nos livros sinóticos, mas eu vou usar Mateus capítulo 4, do 1 ao 11. Olha só, tem muita gente que pensa que Jesus foi para o deserto para jejuar. E não é isso que diz o texto dos originais, que essa Bíblia, revista e atualizada João Ferreira de Almeida, vinda do grego koiné, o grego popular,
ela diz assim, a seguir, depois que Jesus foi batizado, lá por João Batista, cumpriu aquele ritual de purificação de ovelha, também de sacerdote, a ovelha era lavada, o sacerdote também banhava-se, fazia uma raspagem, fazia a purificação total, e Jesus, então, seguiu aquele ciclo, e depois, diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para jejuar. Estou lendo Mateus 4, do 1 a 11. Mentira, não diz isso. Quem diz que foi para jejuar não entende nada disso, não entende de Bíblia. A pessoa diz para mim, igual disse esse meu amigo, leu a Bíblia 10 vezes, mas ele, quando olha isso aqui, ele não entende. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como Adão e Eva, primeiro, claro, foi pela vida de Eva, foram tentados pelo diabo, Jesus também foi tentado pelo diabo. Você está entendendo? Por isso que Paulo aos Hebreus diz, ele foi tentado à nossa semelhança em tudo. E aí, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, bispo, te peguei, viu? Jesus jejuou. Claro, no deserto tem comida. Nos dias comuns, que nós não temos reciclagem, eu já teria comido os meus biscoitinhos, que à noite não janto mais há muito tempo. Então, às 10 horas da noite, no máximo, 10h15, né, 22h15, às vezes, umas 22h30, às vezes minha esposa demora um pouquinho mais, né, porque está em... mas não passa de 22h30. Então, essa hora, eu já começo a sentir esse desejo até de fazer esse meu lanchinho aqui, minha ceia, digamos assim, para dormir. Só que eu estou, acreditem, amados, com mão na Bíblia, eu digo a vocês, a mão na Bíblia que está na minha mente, no meu coração, eu digo a vocês, eu ficaria, olha, acreditem, amados, que vai que uma noite dessa aí, como aqui, lá na igreja, eu não posso, às vezes eu brinco assim na igreja, né? Agora veio aqui, vai que um dia se Deus me dirigir, eu vou virar a noite aqui, meu amigo, sabe por quê? Porque eu gosto, isso me traz um prazer, isso me traz um eixo espiritual tão grande, que acreditem, eu esqueço até da água, eu ficaria sem água, sem comida, o tempo que o Espírito me movesse. Mas não porque eu estou fazendo um jejum para espiritualizar. Cuidado! Quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. No tempo que eu não digo essa frase, vou repetir. Quem tenta espiritualizar a carne, acaba carnalizando o espírito. Então, Jesus não comeu por 2 motivos. Primeiro, porque no deserto não tem comida. E segundo, porque ele estava guiado pelo Espírito, ele estava numa conexão perfeita com o Espírito para um propósito. E diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ou seja, imagine, o Espírito Santo provocou, né? Isso é uma linguagem humana para a gente entender, aquela esfera espiritual de 40 dias e 40 noites, deixou Cristo de uma maneira debilitada. Imagine uma pessoa, 40 dias e 40 noites, sem um alimento sólido, sem comida. Esse meu amigo, há pouco tempo, ele e a esposa foi pega de uma maneira mais grave, ele disse, dava pena. Quando ela chegou em casa, ela ficou 3 dias no CTI, mais 2 de enfermaria, 5 dias sem comer muito, normalmente, ela fica ali no soro. Ela chegou em casa murcha. Olha, só 5 dias, hein? Ele disse, ela estava murcha. Por quê? Porque o soro, ele te sustenta, mas ele não engorda, né? A pessoa fica pele e osso, ele desidrata. E imagine Jesus, gente, ali naquela esfera espiritual, e olha que não duvide, não, porque eu não sei, estou sentindo uns arrepios aqui, será que é hoje que a gente vai virar a noite aqui? Se você tiver coragem de ir ficando, vai ficando, porque esse tema tem que ser concluído agora. Temos 57 pessoas marcadinhas aqui. Eu sei que muita gente entra, sabe, 58, vai compartilhando, 59, vem comigo, o Bispo Fê, que gosta muito de dizer isso. 60, se for 61, se for aumentando, é mesmo que eu não vou parar, irmão. Não vai embora, não vai. Eu sinto um fluir tremendo agora, irmãos. Não eu, mas é a graça de Deus comigo. O povo de Deus precisa entender isso.
Recomante neomanante omanais. Ora mais omanais. E disse que Jesus, às vezes o teu jejum, às vezes é um desejo que você tem de uma coisa que às vezes não acontece logo. E se você se deixar levar pelo imediatismo da carne, pelos seus desejos, você mete os pés pelas mãos, você projeta coisas demais, você quer realizar coisas demais, você acha que é a força do teu braço. E não dá, não é assim que é para nós vivermos com Deus. Jesus ficou 40 dias no deserto, guiado pelo Espírito. Se nós estivermos em conexão perfeita, Deus, se eu tivesse essa visão, quanto dinheiro já joguei fora, quanto tempo da minha vida já joguei fora. Dizia esta semana para o meu genro, para minha filha, eu vou fazer 60 anos, eu não posso mais errar, eu não me permito mais errar, eu não quero mais errar. Desculpe, a errar um erro, errar porque... Mas eu falei, mas eu não posso mais falhar, porque o dia a dia é terrível. Às vezes vai acontecer, você está vendo que está ali num processo de erro, mas você corrige. Você vai se tornando um sábio na palavra, porque errar é humano, mas falhar é errar pela segunda vez o mesmo erro. Então, o que eu dizia é o seguinte, coisas erradas, irmãos, que eu já fiz, eu não quero mais fazer. E eu tenho a certeza que com esse crescimento, e olha, hoje então, que pena saiu uma pessoa, né? Eram 63, agora só tem 62. Irmãos, fique comigo. Sabe por quê? Porque muitos não suportarão a sã doutrina, mas eu estou aqui para os que suportaram a sã doutrina. Que esse que saiu, que tenha caído a conexão e volte. Só mais um. Sabe quantos vamos ficar até o final? Vamos ver. Eu não perderia o final. Eu não perderia. Hoje eu vou te desafiar. Só temos mais 5 minutos, então vamos passar um pouquinho. Mas eu não perderia o final, não, hein? Porque diz que Jesus, então, teve fome. Esse ter fome de Jesus é que, imagine uma pessoa 40 dias sem comer nada. Eu, no meu treinamento militar, eu fiquei 3 dias sem comer, fazendo sobrevivência. No 4º dia, eu fui escalado com uma equipe, né, era dos mais comportados, graças a Deus, eles separaram os oficiais, separaram uma equipe para ir fazer uma limpeza, que eles chamavam de pente fino, lá no alojamento dos oficiais, que tinham ficado comendo ali, né, tranquilamente. E sabe o que eu encontrei? Eu encontrei metade de um coco. Ainda aquele coco seco, mas com aquela parte branca, soja, fora da casca, né? Aquela parte que, meu irmão, chegava a estar com aquele pelinho roxo, imagine. E foi o melhor coco que eu comi na minha vida. Até hoje, tudo que tem coco eu gosto, para você ter uma ideia. Tudo. Sorvete de coco, bala de coco, bolo de coco, tudo. Cocada eu gosto. Porque eu comi o melhor coco da minha vida e estava azedo. Mas eu estava só 3 dias sem comer. Imagina Jesus, 40 dias. Diz que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, aqui fala assim, porque naquela época contava dias e noites, né? Teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, por isso que eu estou te falando, irmão, projete menos e submeta-se mais à palavra e peça a Deus para viver a vontade ativa de Deus. O diabo, então, chegou e disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo não desistiu não, hein? O levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, que te guardem e te sustentarão. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles,
Então o diabo tentou Jesus na sua maior debilidade, na carne. Imagine, estava assim em frangalhos. Primeiro com a comida, ele resistiu. Depois, com o poder, né, com a força, e ele resistiu. E depois tentou com as riquezas desse mundo. São as tentações que vêm sobre a nossa carne. E ele disse, eu te darei tudo isso, todos os reinos, tudo isso, se prostrar me adorar. E Jesus disse, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Depois dessas 3 formas que você vê que o número 3 é sempre um número ministerial, que bom que 62 estão de volta. 62 é o número que está me segurando. Depois, ele, de ser com essa tríade, né, de tentativas, sabe o que aconteceu? Estou lendo Mateus 4, do 1 ao 11, diz assim, com isto, ou seja, com a resistência, como Jesus venceu o mundo? Com a resistência na palavra, com as bases na palavra, guiado pelo Espírito. E diz que com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Toda vez que nós vencermos todas as tentativas do diabo, que ele vem o tempo todo, é só você fazer uma remissão com João 10:10, Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, porque ele é um burro, ele não sabe quem são os dele exatamente, e até hoje ele não se convenceu de que ele é o mistério da iniquidade, que ele comanda lá em algemas eternas, mas ele comanda um mistério da iniquidade, esse mundo, existe essa colocação, você lê Efésios, você vai entender muito bem isso também, e ele, então, toda vez que nós resistimos até o sangue, o que é resistir até o sangue? É mostrarmos a este mundo que nós estamos tão engajados na palavra, estamos seguindo tanto o exemplo do nosso irmão mais velho, que na carne nós somos irmãos de Cristo já, na palavra, no procedimento, padrão, que Paulo fala a Timóteo, e no Espírito, nós reconhecemos que somos filhos de Deus e clamamos Abba Pai, e diz que o diabo bate em retirada e os anjos nos servem. Por isso que Paulo, quando fala aos Hebreus sobre o ministério angelical, ele diz, são eles ministros a favor dos que hão de herdar a salvação, enviados a favor. Nós temos uma autoridade, irmão, rechace com a palavra e em nome de Jesus, dê ordem aos anjos e você vai ver coisas que você nunca viu. Faça o que você nunca fez. Faça um a mais. Sabe? A cada dia, mais, melhore. E você vai ver o que você nunca viu, alinhado à palavra. Olha, 65 irmãos! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! Está aumentando! Ainda não vai ser hoje que a gente vai ficar a noite toda não, hein? Mas qualquer hora dessa a gente fica, irmãos. Ah, fica. Qualquer hora dessa a gente fica. Minha esposa está aqui, que lógico, tenta me ajuda, não sei, tenta me controlar, digamos assim, que o papel da mulher é sempre esse. Tem muita gente. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, eu preciso concluir. Eu vou concluir hoje. Vou voltar aos 65. Estou com coragem. Vamos concluir, em nome de Jesus. Vamos concluir esta série. Entendendo o seguinte, resistiu, o diabo foge. Manifesta-se a vontade de Deus. Resiste a fome que esse mundo nos promove de querer tudo com imediatismo e a toda hora. Resiste a fome que este mundo nos promove de poder. Se é para servir a Deus, se você hoje me chamava, vamos fazer uma viagem para passear, eu não vou. Mas quando uma igreja local me chama, eu vou. Às vezes eu estou aqui na minha casa, eu escuto da Praça Seca troca de tiros, bem no horário do culto. E eu tenho que ir ao culto. Se eu tivesse que ir à Praça Seca
ou lá perto da igreja para passear, para uma festa de aniversário, para qualquer outra coisa, eu não iria. Mas como é para ir ao culto, a Deus, eu vou. Já houve situações, irmãos, acreditem, que eu passei, como eu me senti passando, sabe, com asas como águia, porque havia uma guerra tão grande há uns 2 anos na Praça Seca, e quando eu cheguei numa rua que ela cruza a Pinto Teles e nos dá acesso à igreja, chamada Rua Pinto Teles, praticamente liga a minha casa à igreja, e quando eu cheguei para cruzar esta rua Cândido Benício, que é uma rua principal que liga o Campinho à Praça Seca, de 100 metros para lá, aqui está o sinal de trânsito. Eu estava nessa rua Pinto Teles. Aqui está a Cândido Benício, vindo do Campinho para a Praça Seca. De 100 metros para cá, tinha tiro e bomba. Tinham muitos camburões, tinha helicópteros voando, tinham helicópteros apoiando. Você via fumaça. Eu nem sei se eu contei isso para minha esposa. Nunca eles acabaram fechando o trânsito um pouco mais recuado no outro sinal da Cândido Benício, e eles estavam liberando todo mundo que estava passando pela Pinto Teles. E eu passei, imagine, né? Voando com asas como águia. Cheguei na igreja sem cheiro de fumaça. Eu fui cultuar ao meu Deus. Quando acabou o culto, ninguém falou nada, ninguém viu nada, ninguém sabia de nada. Sabe, a minha vida... rotina é bem corrida, muitas vezes eu estou indo para a igreja dia de quarta-feira, então até vou um pouquinho depois, né? E esse dia foi um desses. Acredito que era um dos únicos a chegar na igreja, porque ninguém viu nada disso que eu vi, mas eu vi para poder contar hoje a você aqui. E dizer, se é de Deus, se é para honrar a Deus, faça. Mas se é tentação do diabo, irmão, olha, não vai não. Não vai não. Não vai não, porque é tentar a Deus. É tentar a Deus. E aí eu preciso ligar com Romanos 8, porque é Romanos que é o tema central da Bíblia Sagrada. Martinho Lutero disse. Romanos 8, de 1 a 4, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei, agora temos uma lei que nos reconecta a uma perfeição, a um repouso que havia no Éden, apesar dessa carne. A graça de Deus é o Éden de Deus. Opa! Diga, a graça genuína, para não ficar redundante, diga, a graça genuína, comece a postar aí. Glória a Deus, 64 pessoas. Se não tiver menos de 62, eu não vou encerrar, hein? Tô brincando. Segura mais 5 minutos comigo. Diga aí, a graça genuína é o Éden de Deus. Ok? A graça genuína é o Éden de Deus para os dias de hoje. Então, a lei do Espírito da vida, diz Romanos 8, versículo 2, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, para ser o primogênito entre muitos irmãos. Eu farei uma remissão com Romanos 8, do 28 ao 30. Estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio em semelhança de carne pecaminosa. Ou seja, apesar de Cristo não ter sido concebido em pecado, a carne era em semelhança, ela sentia, é um cacófago, ela sentia, né, ela era sensível, ela era frágil, tanto que ela morreu na cruz. Senão ela não morreria. E olha, se você está esperando ver Jesus com as chagas nas mãos e tal, não, Cristo hoje é um Cristo ressuscitado e glorificado. Quando ele foi assunto aos céus, o corpo foi glorificado. O Cristo que Paulo viu não foi o mesmo Cristo que os discípulos viram, com as chagas nas mãos. O que Paulo viu foi um Cristo glorificado, ressuscitado e glorificado. Por isso que ele fala a Timóteo, diz que prega o Cristo ressuscitado segundo o meu evangelho. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra é o material que compõe o escudo da fé. O Espírito Santo é a voz que nos dirige. Isaías disse, haverá uma voz. Jesus disse, eu vos enviarei Consolador, ele anunciará o que tiver ouvido, lembra? Depois revelou a graça a Paulo. Então o Espírito Santo é a voz que nos dirige. A palavra é o material que compõe o escudo da fé, que Paulo, quando fala aos Efésios, ele diz, para nós embraçarmos o escudo da fé.
que pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. São remissões. Romanos 1,17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, não adianta. Eu tenho fé. Fé em quê? Fé em quê? Qual é a forma da sua fé? Como é que a sua fé está embasada? Na palavra. No repouso. Na segurança da graça. Então, ele diz, eu digo aqui para você, para a gente fazer uma síntese da síntese, um resumaço. A palavra é o material que compõe o escudo da fé, o Espírito Santo é a voz que nos dirige, e a graça é o nosso suprimento. Só a graça de Deus, ou vou melhorar, a revelação da graça de Deus é o nosso suprimento para vivermos esse Éden, que eu falei agora há pouco. Para entrarmos no repouso. Depende de um esforço, depende de resistir até o sangue. Nós não podemos ser agitadinhos iguais aos demais. Nós temos que ser alguém pautado nesse Romanos 8, do 1 ao 4. Remissões para fechar. Remissões. Gálatas 2:20. Ora, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o tocante viver na carne, vivo pela fé. Aquele que me amou e se entregou. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A gente fechar. Vamos ler, é melhor. Esse eu não anotei aqui, mas como ele é o concreto de arremate final, eu vou ler com você Romanos, a primeira epístola de Paulo, no capítulo 5, vou ler do 14 ao 17. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. E Moisés, quando ele fala, não é Moisés ter vivido, não. É enquanto Jesus não veio. Enquanto Jesus não veio, foi a lei de Moisés que imperou. Então, leia, enquanto a lei de Moisés esteve vigorando, ele disse, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Olha, aqueles que ele está falando, os heróis da fé. Lembra que eu falei? Eles não pecaram à semelhança de Adão, eles foram exemplos para nós e tudo mais, mas eles não podiam atingir o nível de conhecimento que nós temos hoje. É disso que ele está falando aqui. Então, ele diz, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. 17 é que fecha, matando, né, como diz o carioca, matando a pau. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais agora recebem a abundância de graça e o dom da justiça. Aqueles que recebem reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos ler o 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça que dá vida eterna. Tem de bom ânimo. Porque o eu venci, o mundo, está em nós. Ele vive em nós. Ele é o Espírito Santo em nós. Ele é a graça de Deus revelada. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Diga comigo, o eu venci está em mim. E aí fechamos com Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Amém? Sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha esposa. Um beijo especial nosso. Abraço em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes. Graça e paz. Vamos nos encontrar brevemente na próxima reciclagem ao vivo. E eu ainda vou aí dar uma passeada, tá bem? Se você quiser ficar mais um pouquinho, a gente vai teclar ainda um pouquinho. E se você está nos grupos da sede, compartilhe. Olha, dê um beijo, vou dar um sorriso. Faça aí uma imagem, dê um clique, diga,
Estamos juntos, bispo. Coloque nos grupos da sede. Diz: a reciclagem ministerial foi uma bênção. Coloque essas frases. Vamos ajudar, vamos motivar, vamos ser canais do fluir de Deus para que juntos possamos fazer mais e mais pessoas ainda crescerem mais e mais ainda na graça e no conhecimento. Amém? Beijo, graça e paz. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.